Senhor Deus, nós te louvamos por esta manhã, por tudo aquilo que o Senhor já nos deu, que o Senhor já fez. Obrigado pelo café, obrigado pelas companhias. Te louvamos pelos pais, por este dia tão especial. Que o Senhor sempre nos ajude a ser um pai segundo os seus mandamentos e segundo a vontade do Senhor. Senhor, nós também rogamos nesta manhã, pelo estudo da Tua Palavra, pedimos que o Teu santo e maravilhoso Espírito possa abrir os nossos olhos para que entendamos a Tua verdade. Senhor, nos abençoa. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós estamos continuando a nossa conferência missionária. Ontem à noite esteve aqui falando conosco a Esther, da MPC Jacareí, falando um pouquinho sobre a MPC, nosso primeiro dia de conferência. Hoje de manhã eu vou falar sobre sobre salvação, sobre a ideia da evangelização, né? O desafio da evangelização. Essa é a ideia da gente falar hoje, de manhã. E à noite, nós vamos parar então, à noite o Colossenses, né? Não vamos continuar Colossenses. E eu vou falar um pouco sobre a importância do discipulado. Então a nossa conferência missionária, nesse ano, a gente está desafiando nosso coração a pensar a respeito de evangelismo e discipulado. Bom? Então, por isso a MPC ontem, falando um pouquinho sobre a questão de evangelização através do Ministério Mocidade para Cristo em todo o tempo, e especificamente ela falou um pouco sobre o desafio que nós temos do evangelismo nas escolas, né? Então, nas escolas das nossas cidades, nós temos um grande desafio e a possibilidade de levar o Evangelho através do projeto Escola da Vida. Tá bom? Isso foi falado ontem à noite. Hoje eu quero então convidar você, sobre o desafio da evangelização, a pensar sobre o tema salvo de quê? Vou falar sobre uma explanação bíblica sobre o conceito de salvação. Quando nós levamos o Evangelho às pessoas, nós levamos um Evangelho e nós dizemos que o Evangelho é o meio por que Deus salva. Então, se eu digo que Deus salva, eu tenho que explicar do que Ele salva. Porque salva, você vai ser salvo. A ideia é, sou salvo. Salvo de quê? Então isso nós vamos olhar hoje numa explanação bíblica a respeito do tema, tá bom? O grande desafio para a igreja de todos os tempos, e nosso também, e nós precisamos encarar isso na nossa geração, está lá em Mateus 24:14. Eu queria que você abrisse comigo. Nós vamos ver muitos textos da Bíblia hoje, tá? Principalmente nos Evangelhos e Novo Testamento. Quero começar com Mateus 24:14. Todos acharam? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E depois então virá o fim. Então esse é o desafio da igreja. O desafio dessa igreja aqui, e quando eu falo essa igreja aqui, eu estou falando de quem? Nós não, nós é assim, né? Nós é os outros, na verdade, né? Nós. O desafio é meu. Quando eu digo igreja, o desafio é
O meu desafio, o seu desafio é que o nosso evangelho pregado chegue até Nova Jacareí. Não? São José dos Campos. O nosso desafio é em todo o... Olha como é extenso o desafio. O desafio do evangelho não é um desafio pequeno. O desafio do evangelho é um desafio grande em extensão. A geografia do evangelho é que ela precisa chegar em todo mundo. E esse é um desafio para a minha geração. Eu não vou conseguir ganhar a geração passada. Eu não vou conseguir ganhar a geração presente. Eu preciso ganhar a minha geração, aonde eu estou vivendo. A geração presente deixa para quem estiver vivendo lá. E a geração passada a gente já perdeu. Então toda geração tem o mesmo desafio, que o evangelho chegue em todo o mundo. Por exemplo, a gente fala assim, a Europa já foi evangelizada. Foi, bem dito, no passado. Nas gerações passadas. Hoje a Europa é um dos lugares menos evangelizados do mundo. Você entendeu? Então, não, deixa lá, eles que não quiseram. Não, agora é uma nova geração. Eles precisam ouvir o evangelho. Então qual é o meu desafio também? Que através desta igreja, esta igreja sou eu, este evangelho chegue também na Europa. Agora, claro que eu não vou conseguir fazer com que o evangelho chegue em todo mundo, mas eu vou conseguir fazer com que ele chegue em alguns lugares. E eu vou estar ajudando que esse montante seja então feito. O nosso problema, quando a gente olha para a questão do evangelismo, é que as igrejas evangélicas lançam mão de várias formas, de ferramentas, para se pregar o evangelho. E a gente usa muito a nossa energia nisso. Então a gente fica pensando assim, como é que eu prego o evangelho? Como é que eu vou fazer? Qual ferramenta que eu vou usar? Então eu citei aqui algumas ferramentas. Folhetos, livros, evangelismo de casa em casa, música, teatro, rádio, TV, internet, serviço social, ajuda ao carente. Então a gente tem várias ferramentas para a gente fazer com que o evangelho chegue nas pessoas. Qualquer uma dessas ferramentas que aqui está citado, são todas elas listas. São todas elas meios que fazem com que o evangelho alcance. São pontes. Como é que eu faço para chegar naquela pessoa com o evangelho? Então eu tenho que usar uma ponte. Essa é a minha ferramenta. É a minha ação para chegar. Agora há uma crise aí. Porque a gente pensa muito em como fazer. E a gente esquece do que pregar. Está um monte de gente falando, eu estou evangelizando. Será? Eu tenho visto algumas igrejas fazendo bons programas. Mas tenho visto que alguns ou a maioria desses programas não tem uma finalidade evangelística. Não tem. Então você atrai as pessoas com o programa e na hora de falar o evangelho tem que se falado outra coisa. Não tem se pregado de fato o que as pessoas precisam ouvir. Tem se pregado aquilo que muitas vezes elas querem ouvir. Então a realidade da evangelização é que o evangelho precisa ser pregado. Todo o mundo, de várias formas, mas é o evangelho que as pessoas têm que ouvir. Elas precisam dar uma resposta ao evangelho. Elas não precisam dar uma resposta à sua igreja, à sua religião, à sua maneira de pensar. Isso é seu. O que elas precisam saber é do evangelho. Então a igreja, um exemplo, a igreja faz um grande evento e ela junta lá, vamos lá, 1000 pessoas para ouvir a pregação. E na hora de pregar, sobe alguém em cima da plataforma da pregação
e diz: hoje eu quero falar para vocês sobre 10 maneiras de se ter uma vida vitoriosa. Primeiro passo. O que o cara vai falar sobre 10 maneiras de vida vitoriosa para alguém que precisa urgentemente saber quem é Jesus Cristo? Eu acho que ele errou o tema. Isso tem acontecido muito, e isso tem trazido para nós também, cristãos normais, no nosso dia a dia, uma dificuldade de falar do Evangelho. Então nós falamos sobre vários assuntos, como você ser próspero em 3 cultos abençoados, como você ser curado, como você ser, sei lá, como você receber a bênção, né? Como você fazer isso, como você fazer aquilo. E a gente chama as pessoas e atrai elas para uma coisa que elas têm necessidade, mas que não é a maior necessidade da vida delas. Não é. A maior necessidade da vida delas é ouvir o Evangelho. É isso que Jesus falou. Vão e preguem o Evangelho. Então, se a pessoa ouviu o Evangelho, você fez o seu trabalho. Se a pessoa ouviu um convite para ir à igreja, você não fez o seu trabalho. Se a pessoa ouviu uma maneira como você foi abençoado financeiramente a partir do momento que você entrou naquela igreja, ela não ouviu o que ela precisava ouvir. Ela precisa ouvir o Evangelho. E o que é este Evangelho? Marcos 16:15, que é um dos temas da nossa mensagem, do tema da nossa conferência, o Evangelho deve ser pregado para a salvação de todo aquele que, quem crer será, quem não crer será. Então o Evangelho tem uma direção. O Evangelho é pregado para que o ouvinte tenha uma coisa só para definir a respeito daquilo: a sua salvação. Nada mais. Ele não tem que decidir, quando ouve o Evangelho, se ele vai ser missionário, se ele vai ir para a igreja, se ele vai andar de acordo com os parâmetros da lei de Deus. Ele não tem nada disso. Ele tem que ouvir o Evangelho, e dentro do Evangelho ele tem que responder se ele quer o Evangelho ou não. Se ele quer a graça de Deus estabelecida no Evangelho, ele será salvo. Se ele não quiser, ele será condenado. Então a pergunta é: se eu levo o Evangelho para a pessoa ser salva, nós devemos subentender que ela vai ser salvo de algo. Sendo assim, é necessária a pergunta: salvo de quê? Pois quando você fala em salvar alguém, ou salvação para alguém, a pergunta na cabeça do seu ouvinte é: eu ser salvo? Do que eu tenho que ser salvo? Então você está lá falando do Evangelho, e a pergunta está na cabeça dele: do que eu vou ser salvo? Salvo de quê? E às vezes a gente não explica isso para a pessoa. E às vezes a gente acha que pregou o Evangelho. Na verdade, nós não pregamos o Evangelho. Nós fizemos uma explanação mais ou menos daquilo que nós entendemos. Então o meu desafio para você nessa manhã é que cada um de nós saiamos daqui entendendo qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Como homens e mulheres de Deus, como a igreja do Senhor, levar o conhecimento do Evangelho em todo o mundo. Por isso eu preciso saber o que é o Evangelho e como eu prego esse Evangelho, para eu não sair pregando 120 coisas que eu acho que é o Evangelho. Não é? Tem gente que fala assim: não, hoje eu falei de Jesus para a pessoa. Aí você pergunta para ela: tá, o que você falou? Eu disse para ela que Jesus é bom. Interessante. Será que ela já não sabia que Jesus é bom?
Não, eu acho que no Brasil, posso estar errado, mas eu acho que no Brasil, 99% da população brasileira sabe que Jesus é um cara legal, ou ele é bom, não sabe? Os filmes não mostram isso? Não mostram que ele é bom? Não mostram as coisas que ele faz? Jesus é bom. Gente, tem uma cidade que diz que ele é bom. Bom Jesus de Pirapora. Bom Jesus, tem até duas. Bom Jesus dos Perdões. Se você está achando longe, vai na cidade de Salvador, na rua Bom Jesus. Se passar lá na casa número 18, dá um alô para dona Juvelina. Bom Jesus. Então não adianta eu chegar para a pessoa e dizer... Tem aqui também? Tem? Então, Bom Jesus. Bandeira branca? Então, eu chego para... Deixa eu ir para frente aqui, que vocês estão tudo acanhados, né? Eu vou começar a pregar daqui. Vocês não querem um pouco para trás para eu poder chegar para lá? Então, eu chego para o Elias não conhece Jesus, e eu tenho a oportunidade de conversar com ele. Aí eu chego para ele e digo assim: então, irmão, Elias, queria dizer uma coisa para você. Eu disse: pode falar, Jesus é bom. Aí ele fala: tá bom, eu saio feliz da vida. Aí eu conto na minha estatística. Falei de Jesus para uma pessoa hoje. Falou o que, o cara pálida? Você falou uma coisa que ele já sabia. Você falou uma coisa que não vai trazer diferença nenhuma para a vida dele. Você falou uma coisa que é totalmente superficial. Então Jesus não quer que o evangelho seja pregado da maneira como eu acho que eu tenho que pregar. Ele ensinou, ele expôs o evangelho. E é dessa maneira que eu tenho na Bíblia que eu preciso pregar para as pessoas. O grande problema nosso é que nós temos dificuldade de pregar porque nós achamos que as pessoas não vão gostar. Imagina que eu vou falar para o meu amigo. Não vou falar isso para ele, pastor. Se eu falar isso para ele, eu perdi um amigo. Se você não falou, você perdeu a alma dele. Perdeu. Eternamente perdeu. Então eu preciso entender o evangelho. O evangelho, irmão, é baseado aonde? Na vida e obra do Messias, de Jesus. O evangelho está baseado em Jesus, na sua pessoa e na sua obra. Na obra da sua vida. Para eu conhecer o evangelho, eu preciso conhecer a pessoa de Jesus e a obra que Jesus fez. Se eu entender bem isso, eu sei o evangelho na ponta da língua. Agora, se eu tiver preguiça de descobrir quem é Jesus e tiver preguiça de descobrir qual a obra que ele fez, aí então eu não vou saber o evangelho. Eu vou ficar pregando aquilo que eu acho que eu preciso pregar. Então proponho uma pesquisa hoje nos evangelhos para aprendermos com Cristo, e depois uma passada em Atos para aprender com os discípulos, e por último, uma olhada nas cartas para compreender melhor o plano de Deus em Cristo. Você fala assim: nossa, pastor, vai demorar isso, hein? Não, é rápido. É muita coisa repetitiva só para a gente colocar na cabeça. Primeira coisa que você precisa descobrir para você ser um bom pregador do evangelho: a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Certa vez Jesus estava com os discípulos e ele disse assim: escuta, vocês aí lá na mercearia do Portuga, no barzinho lá do Dito, na feira, que vocês estão ouvindo aí o pessoal dizer que eu sou? Aí o pessoal começou o relatório. Bom, estou ouvindo aí que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas, João Batista.
Estão falando aí do Senhor. É Elias. E vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Vamos supor que Jesus está fazendo a pergunta para você hoje. O que você responderia? Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Acertou, Pedro. Mas não foi você que sabia isso, foi o Espírito Santo que soprou na sua orelha. Não fica feliz não. Foi Deus que revelou. Ou seja, dos 12, ninguém sabia. Mais ou menos. Então a maioria da população que nós temos contato, se você perguntar para elas quem é Jesus, elas, mais ou menos, provavelmente algum crente já falou com ela, ela vai responder: Jesus é bom. Jesus é bom. Filho de Maria, de José. Eu tenho lá no Natal, eu monto a manjedoura, Menezinho. É esse Jesus aí. Mas é esse Jesus que as Escrituras mostram? Então vamos ver quem é Jesus segundo as Escrituras? Queria ver com vocês 2 versículos para começar. Um irmão vai abrir para mim Mateus capítulo 1, versículo 21. E o outro irmão, Salmo 138. Salmo não é 138, é 130, verso 8. Tá bom? Quem achou? Mateus 1, 21, pode ler bem alto. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha a revelação que o anjo faz para José. José, o que está no ventre da sua esposa é um homem, vai nascer, menino, e o nome dele é... Alguém sabe aqui o que significa o nome Jesus? Salvador. Quase. O que significa o nome Jesus? Não. Deus salva. Jesus, Filho de Deus. Deus salva. O nome Jesus o significado do nome Jesus é Deus salva, ou Deus é a salvação. Então quando Maria gritava: Jesus, vem aqui, menininho correndo, ela estava dizendo: Deus é a salvação. É o nome que o anjo pediu para botar no menino. Agora, por que o anjo mandou botar esse nome? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Para que Jesus nasceu, gente? Para salvar o povo dos seus pecados. E isso era uma promessa. Salmo 130, versículo 8. Alguém lê para nós, rápido. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Olha a promessa. Ele próprio, Deus vai redimir Israel dos seus pecados. Não existe uma maneira de alguém se redimir dos seus pecados. Deus é que precisa fazer. Deus já tinha prometido, e Jesus veio para cumprir a promessa. Por isso o seu nome, ele se chamará Jesus. Deus é salvação. E aonde ele for, ele vai pregar isso, ele vai ensinar isso, e ele vai salvar o seu povo do seu pecado. Era isso. Agora imagina você ouvir uma coisa dessa. Um anjo falou isso para José, e falou não só para José. Outro anjo aparece quando Jesus nasceu e diz aos pastores, está lá em Lucas capítulo 2, versículo 11. O anjo diz assim: nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quem nasceu? Nasceu um menininho lá no filho de Maria, lá obrigado. Nasceu o filho do José, né? Hoje a gente ouve, quando nasce uma criança, nós estamos aí na expectativa de nascer o filho do Fernando, né? Então daqui a pouco a filhinha do Fernando, a Sara, vem. Nasceu! Quem nasceu, pastor? A Sara, quem?
filho do Fernando e Priscila. Quando eu nasci, nasceu um menino bonito, filho do Zé Caboclo da Juventude. Cheio de cabelo, menino. Coisa linda, criança. Tem até que uma fitinha vermelha no pulso dele, porque é muito mal o olho gordo. Tão bonito que é o menino. Tão bonito. Quem nasceu, o anjo? O Salvador. Opa! Nasceu uma pessoa muito especial. Nasceu qualquer um, não. Nasceu o Salvador. Quem é? O Messias. O Cristo é o Messias. O judeu, quando ouvia o Messias, ele sabia o que era, gente. Era quem ele mais esperava. Imagina esses pastores, que noite para esses pastores, cuidando das ovelhas, o anjo chegar lá e dizer: olha, nasceu o Salvador, o Messias. E olha a maior revelação, o Senhor, que em hebraico é o Adonai. Nasceu o Adonai. Que isso, gente? O Adonai é Deus. Deus encarnou. A gente não para pensar nessa revelação fantástica que eles receberam ali. Então quem é Jesus, gente? Jesus é o Salvador. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Ele é o Messias, ele é o prometido para Israel. E ele é o Senhor, ele é o Adonai, ele é o Deus encarnado. Foi essa pessoa que nasceu. E é essa pessoa que eu preciso saber muito bem para eu dizer para os outros quem é ele. Tem que estar na minha mente. Outra pessoa que nos revela a respeito de Jesus é Simeão. Lá em Lucas capítulo 2, do versículo 25 até o 32. Simeão era um homem íntegro diante de Deus e servia ao Senhor no templo. E o Senhor revelou a ele através do Espírito que ele não ia morrer até ele ver o Messias. E ele estava lá velhinho, louco para morrer. Sabe o que é o velhinho quando não quer mais viver? Está com 90 e tantos anos. Ele diz: já vivi tudo, Senhor, leve em paz o teu servo. Deus, eu não vou levar você. Você vai ficar um pouquinho mais aí para você ver o Messias. Quando ele chega no templo, ele pega o menino nos braços, no versículo 20, no versículo 30, e ele olha para o Senhor e diz assim: meus olhos viram esse menino bonito. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Meus olhos viram a tua salvação. Mas por que ele diz isso? Por que ele não disse que viu o filho de Maria e João, de Maria e José? Por que ele não disse que ele viu o filho de Davi, como Jesus é referenciado nas Escrituras? Por que ele não diz: eu vi o rei de Israel? A coisa mais importante de Jesus é que ele é a imagem da salvação. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Não disse nem filho de Deus. Filho de Deus. Não. Senhor, eu vi a tua salvação. Agora eu posso morrer em paz. Cumpri o que eu tinha para fazer. Quem é Jesus? Jesus é o único meio de salvação para todos os homens. Ele é a própria salvação. E eu preciso saber disso na hora de pregar o Evangelho. E o outro texto clássico das Escrituras, João capítulo 3, versículo 16. Vamos ler lá? Abre na sua Bíblia aí. João 3,16. É o coração da Bíblia que nós chamamos, né? É o texto que nós sabemos, a maioria de nós sabe ele de cor, né? Qual é a ideia do texto? Porque Deus olha como vocês sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas a gente para no 16 e a gente tem um grande erro.
Porque o 17 e o 18 explica a obra de Jesus. Olha o 17, e esse você não sabe de cor. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo. Ah, não! Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Meio de quem? Quem é esse dele aí? Não tem outro. Não tem outro. É por meio dele. Se você está querendo ir por meio do Buda, dançou. Se você está querendo ir por meio do templo do Salomão e do Edir Macedo, se lascou. Se você está querendo ir por meio do Maomé, lascou. Se você quer ir por meio da Maria, do Pedro, do João, dos santos católicos, dançou. Porque o meio é Jesus. Então o que as pessoas precisam saber? Que ele não veio para condenar. Ele veio para... Mas o 18, que você também não sabe de cor. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por que está condenado? Por não crer no nome. Que nome? O que significa Jesus? Para que ele nasceu? Para a salvação do seu povo. Simples. Desse jeito. Por que condena alguém? Ah, pastor, vai condenar o cara bom. Jesus não está dizendo que é bom ou ruim. O meio da salvação e da condenação é o mesmo. O meio da salvação é crer em Cristo. O meio da condenação é não crer em Cristo. O bandido, pilantra, sem vergonha, maldoso, mas se converteu, creu em Cristo. O gente boa, pai de 15 filhos, trabalhava arduamente, pastor, dava esmola, rapaz, ia até nos cultos de vez em quando. Quando tinha festa, não fala que é amigo do pastor que zoa. Quando tinha festa na igreja, que convidava ele, ele ia, pastor. Gente finíssima. Mas olha, ele nunca entendeu esse negócio de Jesus. Não vai ser condenado. Já está. Já está. Então, gente, o que a gente precisa expor para as pessoas? Quem é Jesus? Eu preciso falar disso. Eu tenho que parar de enrolation, embramation. Vamos na igreja porque lá é bom. Vamos na igreja porque Deus é bom. Vamos na igreja porque Jesus é bom. O Espírito Santo também é bom. Vamos na igreja porque é bom ir na igreja. Lá tem louvor. Você vai se sentir bem. Sente até uns arrepios de vez em quando. E ir na igreja por causa disso? Não, eu vou na igreja hoje porque eu vi um pastor que é daqueles. Hoje o bicho pega. Eu vou lá porque o pastor ora. A gente dá até uma tonteada assim. Esse eu vou. Você precisa ir na igreja, por quê? Porque o pastor precisa orar por você. Meu filho, não faz isso. Fala de Jesus. Não é o pastor que resolve, não. É Jesus que resolve. É Jesus que ele precisa. O ser humano precisa saber quem é Cristo. Ele não precisa saber onde fica a tua igreja. Ele não precisa saber quem é o teu pastor. Ele não precisa visitar o templo de Salomão. Ele não precisa. Ele precisa saber quem é Cristo. E o que a gente faz?
Vou chamar os universitários para explicar. Porque a gente tem preguiça. Preguiça de conhecer quem é Jesus. Ah, eu não vou falar, isso é vergonha. Eu vou convidar Posso convidar o pastor para ir na sua casa? Quem é Jesus? Ele veio, nasceu para salvar os seus povos dos pecados dele. Salvar do quê? Aqui está a grande chave para você falar do Evangelho. Você só pode pregar para pecador. Se você for pregar para uma pessoa e ele disser para você assim: eu não sou pecador, vira as costas e vai embora. Jesus não veio chamar ação. Jesus veio para os doentes. A primeira interpelação que você tem que fazer na hora de interpelação, gostou dessa palavra? Anota para não esquecer. Que você tem que fazer para a pessoa ela precisa compreender que é uma pecadora. Senão, esquece. Não fale nada para ela. Porque quem não é pecador não precisa de salvação. Jesus veio salvar dos pecados. Então, se tem pecado, tem consequência do pecado, e Jesus resolve todos esses problemas. É para isso que ele veio. Não tem pecado? Então, fica aí com a sua santidade, que eu estou indo embora. Não tem mensagem para quem é santo. Só tem mensagem para quem sabe que é pecador. Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus acabou de sair do deserto, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. Qual foi a pregação de Jesus? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ué. Quem se arrepende? Quem fez alguma coisa errada. Não é verdade? Hoje eu tratei meu filho bem. Hoje eu fiz tanta coisa boa para ele. Dia dos pais. Deixei ele pisar no meu cangote. Levei ele para comer doce. Passamos um dia tão legal. Aí chega em casa e deprime. Ai, tô arrependido. Quem se arrependeu de passar um bom dia maravilhoso com meu filho? Alguém se arrepende disso? Do que as pessoas se arrependem? De erro, de pecado. Puxa vida, tratei o meu filho mal hoje. Ele foi falar doce comigo, eu estava irritado. Aí quando eu estava irritado, ele veio falar comigo: cala a boca, menino, deixa eu em paz aqui. Depois o que eu fiz? Aí eu me arrependo. Quem se arrepende? Quem fez? Quem se arrepende? Quem fez algo errado. Então o que a pessoa tem que saber? Que ela é pecadora. Ela sempre vai fazer algo errado. Por quê? Porque ela é pecadora. Ela tem um problema de fábrica. E ela vai fazer. Mateus 4, 23. Continuando aí, Jesus prega o quê? Alguém lembra mim? Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças de todos. Jesus foi pregando as boas novas. Boas novas é outro nome para Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas de salvação. O que Jesus pregava? Boas novas de... As pessoas precisam ser salvas do quê? Dos seus pecados. Jesus não mudava o discurso, gente. Não tinha outra coisa. Não tinha faixa quando Jesus chegava assim: venham, 7 dias de libertação,
descapetamento, cura. Anota aí. Anota aí. Você viu? Não tinha essas faixas. Alguns já estavam achando Jesus monótono. Não muda de assunto. Só prega isso. Só fala de boas novas de salvação. Só fala que a gente é pecador. Só chama a gente para se arrepender. Não tem outro discurso, não. Não tem aí uma semana de libertação, uma semana de prosperidade. Que texto, que coisa chata. Mas era assim que ele ia lá e falava: vocês precisam se arrepender. O reino de Deus está próximo. E eu vim para isso. Boas novas de salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que as pessoas precisam ouvir. Você precisa primeiro afrontá-las. Você é pecador, meu amigo. Você é. Não existe nenhum que não é. Nós estamos no mesmo pacote. Eu li uma frase, não sei se está aqui, que eu achei interessante no livro, que diz assim, está aqui: evangelizar é um mendigo dizer ao outro onde encontrar o pão. Porque eu sou mendigo e vou anunciar para um outro mendigo. Eu sou pecador e eu vou anunciar para um outro pecador. Ok? Então o que Jesus pregava, irmão? Jesus pregava isso. Mateus 4,23, como vocês leram. Se você for lá em Mateus 9,35, está ele de novo, de cidade em cidade, pregando as boas novas do reino. Mateus 11,5, de novo, pregando as boas novas do reino. Quando João Batista pergunta, ele diz: fala para João que está acontecendo isso, aquilo. E aos pobres está sendo anunciado as boas novas do reino. Então Jesus estava andando e pregando o evangelho em todo o tempo. Em Marcos capítulo 8, do versículo 35 até o 38, ele já abre um pouco mais um leque para mostrar para nós qual que era realmente a mensagem de Jesus. Marcos 8, 35 a 38. Quais são as boas novas do reino, pastor? Marcos 8, 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, pois quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Olha o evangelho aí, simples. Abre Marcos 8, 35 e fala para o caboclo. O que você pode dar em troca da sua alma, amigo? Suas boas obras, para Deus não vale nada. Você está achando que você é bonzinho? Tem cara muito melhor do que você. Muito melhor. Certa vez chegou um homem para Jesus e disse assim: bom mestre. Jesus olhou para ele e disse: por que me chama de bom? Bom é Deus. Por que Jesus respondeu aquilo? Jesus não era bom? Era. Mas ele queria mostrar para o camarada que esse negócio de ser bom não está com nada. Que tem que ter confiança na salvação em Deus. É fé. Não é obras. O que dará o homem em troca da sua alma? Quanto você tem no bolso? Na conta bancária? Não. Quem é o homem mais rico do mundo? Quem é? Quem está lendo aí ultimamente as últimas notícias de... Era aquele cara que comprou a telefonia de Portugal, né? A TIM, a TIM, Vivo. O cara é dono de tudo agora. Mexicano, né? Se ele chegar lá no céu com um pacotão, com toda a riqueza dele, e dizer assim: ó, Jesus, posso entrar? Não. Do que vale seu dinheiro na glória? Nada.
que vale a sua riqueza para Deus? Do que vale as suas boas obras para Deus? Isaías diz: as nossas boas obras diante de Deus são como trapo de imundícia. Traduzindo, são como um absorvente, um mods, né, mais conhecido, usado de uma mulher. Serve para quê? Mulheres, para que serve um absorvente usado? Ué, eu não sei o de sua mulher. Não? Boas novas de pregação. Marcos 10, 29 e 30. Olha o que Jesus fala aí. Marcos 10, 29 e 30. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo, por causa de mim e do deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com eles perseguição. Ninguém gosta disso, mas recebe também. E na era futura a vida eterna. Salvo de quê? Salvo dos pecados. Pecado gera morte eterna. Se você morrer no seu pecado, inferno. Mas se você confiar em Jesus, vida eterna. Por quê? Você é bonzinho? Ninguém é. Gente, não vai ter ninguém bonzinho no céu. Não vai. O melhorzinho lá sou eu. E olha lá, hein? Pensa numa pessoa boa. Boa mesmo. Pensa aí. Se você visse o coração dessa pessoa... Sabe quem é bom? Não, nenhum é bom. Nenhum é bom. Eu amo meu pai é um cara ruim. Eu amo minha mãe é uma pessoa ruim. Eu amo minha esposa, mas é uma pessoa ruim. Sabe por que a minha esposa é um pouquinho melhorzinha? Pouquinho. Porque ela ouviu o Evangelho. Por causa disso. Ela está aprendendo. Todos nós aqui, irmãos. Se a gente chegasse diante de Deus hoje e dissesse assim: Senhor, minhas obras, Deus ia falar: meu, não dá. Tenta outra. Tenta outra. Essa não dá. Senhor, mas já falei tanto do Senhor para os outros. Também não dá. Senhor, dei tantas esmolas. Também não dá. Tenta outra. Sabe qual é a boa tentativa? Senhor, eu entendi quem é Jesus. Opa, agora sim. Jesus faz uma referência aí à vida eterna. É o que importa. Bom? Terceira e última aqui, para a gente terminar. Obra salvífica na pregação dos discípulos. Ou seja, nós vimos quem é Jesus, nós vimos a obra de Jesus, agora nós vamos ver a pregação de Jesus melhor, e agora nós vamos ver a obra salvífica na pregação dos discípulos. Atos 2, do 14 ao 36. Primeiro sermão público de Pedro. Pedro vai pregar. Ele prega 3 referências importantes para você saber. Versículo 21, Pedro diz: e quem, citando um profeta, quem invocar o nome do Senhor será... Quem? Qualquer um. Qualquer um. Mas se ele invocou o nome do Senhor, será salvo. E esse invocar o nome não é só dizer: Senhor, invoco. Não. É muito mais do que isso.
Romanos 10, 9 e 10, Paulo diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás. Agora vai em Roma, no meio do exército romano, aonde César só é o Senhor, e lá em bom e alto som diz assim: Jesus é o Senhor. Ah, é facinho, pastor. É só dizer com a boca que Jesus é o Senhor. Põe no contexto, né, meu amigo? Põe no contexto, para você saber o que é isso. Tá? Outra coisa, versículo 36. Pedro pregando diz assim: a esse que vocês mataram, Deus o ressuscitou e o fez Senhor. Olha, Pedro falando para os judeus, Jesus é o Adonai e Messias, Cristo. Deus mostrou para vocês, com a ressurreição de Jesus, que Ele é o próprio Deus e Ele é o Messias. Quando eles ouviram essa mensagem, o que aconteceu, pastor? Versículo 37, eles dizem: Pedro, que faremos agora? Versículo 38, Pedro responde com o evangelho. Como que é o evangelho de Jesus? Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Gente, o evangelho não muda. O evangelho é para quem quer se arrepender, para quem se acha pecador, para quem entende que não, na sua própria força não dá, para quem precisa reconhecer que Jesus é o único meio. Essa é a mensagem, a primeira mensagem pública é essa. Segunda mensagem pública, Atos 3, do 11 ao 26, versículo 19, Pedro diz: arrependam-se, convertam-se, e os seus pecados serão cancelados, perdoados. Qual é o meio? Arrependimento. Qual é outro meio? Convertam-se. E o que vai acontecer? Você não vai precisar pagar pelo seu pecado. Os seus pecados serão cancelados. Agora, e quem não fizer isso? Versículo 23. Será exterminado do meio do povo. Quem não se arrepende é contado com os ímpios, e será exterminado do meio do povo de Deus, e passará a eternidade longe do Senhor, o que nós chamamos, e a Bíblia chama de inferno. Versículo 26. Depois que eu entendi quem é Jesus, qual é a minha vida, cada um se aparte das suas perversidades. Isso é se converter. Agora, como um pecador regenerado, eu procuro andar longe daquilo que é perverso. Eu procuro agradar ao Senhor. Então esse é a segunda mensagem que Pedro faz do Senhor. Tem outras. Se você ler Atos, você vai ver várias outras mensagens que os discípulos pregavam. E todas elas, irmãos, sem mudança, sem nada de alteração, tem a mesma conotação. Os homens são chamados ao arrependimento. O último aqui, quando Pedro está falando, em Atos capítulo 5, depois da morte de Ananias e Safira, versículo 30, ele diz: olha, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus,
a quem os senhores mataram e o suspenderam no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita, como príncipe e Salvador. Quem é Jesus? Deus salva. Quem é Jesus? Ele tirará o pecado do seu povo. Quem é Jesus? Nasceu o Salvador. Deus o colocou como Salvador, para dar a Israel, dar o quê? Bonança, vida boa, prazeres deste mundo, isso? Arrependimento e perdão de pecados. Qual é o evangelho que a gente leva? Ô pecador, se você morrer no seu pecado, sem Jesus, não há solução para você. E as Escrituras mostram isso. Arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. Chegue para Jesus. É o único caminho que as pessoas têm. Quando nós olhamos na ideia da salvação, nós precisamos entender o seguinte: Evangelho é boas novas. Se eu vou dar uma boa notícia para alguém, que ele vai ser salvo, a pergunta na cabeça dele é o quê? Salvo de quê? Nós vimos que nós somos salvos do... Quem salva do pecado é... E o que o pecado traz para a gente? Por que eu preciso ser salvo do pecado, pastor? Pecado é ruim? Hã? Pecado é ruim? Eu nunca achei pecado ruim, gente. Pecado é bom, prazeroso. Mas é prazeroso. Fosse ruim, ninguém fazia. Fosse ruim, ninguém fazia. Se você pecasse, sentisse uma dor de cabeça, pronto, o cara ia aprendendo, né? Mas não é. Pecado da gula é ruim? Quem não gosta de comer? Só o Felipe aqui que não gosta de comer, que a mãe dele falou. Quer comer mais? Isso está gordo desse jeito. Pecado de bebida é ruim? Quem já bebeu sabe que não é, gente. Não é ruim. Quem já carcou uma gelada, uma caipirosca, né? O cara fica lá. A consequência é ruim, né? Se você vai demais, no outro dia você levanta, parece que a cabeça está no chão. Mas já melhorou, já toma uma para tirar a ressaca. Droga é ruim. Se droga fosse ruim, tava tanta gente viciada em droga. Quem já usou droga sabe, gente, a hora do uso da droga não é ruim. A consequência é terrível, mas a hora não é ruim. Sexo é ruim? Não. Sexo fora do casamento é ruim? Não é ruim. O cara tem prazer do mesmo jeito, a mulher tem prazer do mesmo jeito. Não é ruim. Agora, é certo tudo isso? Não é certo. Por quê? Porque é pecado. Por quê? Desagrada a Deus. Por que desagrada a Deus? Porque nós, fazendo pecado, nós estamos indo contra o nosso corpo. E Deus não se agrada que a gente vá contra o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, tudo que é pecado, não adianta você falar assim, não, eu não peco porque é ruim. Não, meu irmão. Eu não peco porque eu quero agradar a Deus, conhecendo a palavra de Deus. Mas seria um idiota se eu dissesse que o pecado não tem prazer. Tem. Todos eles têm prazer. Agora eu disse aqui algumas coisas que a gente conhecemos mais como pecado. É claro que existem tantos e tantos outros pecados. Agora, quem faz pecado? O pecador. Só o pecador consegue fazer pecado. Por isso que João, quando escreve, ele diz assim:
não vivam mais no pecado. Porque é muito fácil pecar. A gente é ligeiro para pecar. A gente tem dificuldade de santificar a vida. Mas de pecar, você não precisa mais do que um minuto para você, rapidinho cometer algum pecado, algo que desagrada ao Senhor. É muito fácil. E o que o pecado traz? Deus pune o pecado. A consequência do pecado é punição eterna. E isso é uma notícia ruim. Por que o Evangelho é uma boa notícia? Porque sem o Evangelho, irmão, a notícia é triste, terrível. Mateus capítulo 5, versículo 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. Qualquer que disser a seu irmão, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Irmão, inferno não é história para deixar criança assustada. Não é homem do saco. Né? Sua mãe assustava você com o homem do saco? Quem aqui a mamãe assustava? Depois eu vou orar para vocês terem a mente. Vocês serem livres desse pesadelo. Até hoje o cara tem pesadelo, acorda, é o homem do saco. Ninguém nunca viu o homem do saco. Mas o menino ia sair na rua, a mãe, ei, o homem do saco, o menino corria para debaixo da cama. É um mito, gente, não existe, fica tranquilo. Não? E tem gente que acha que o inferno é assim também. Menino não sai na rua, é o inferno. Inferno é coisa séria. Inferno é real. Inferno não é história. Jesus, ele diz que o inferno foi feito e vai ser inaugurado pelo diabo e os seus amigos, comparsas, anjos caídos. Foi para eles que foi criado. Mas o homem foi no mesmo caminho de Satanás e caiu nos seus pecados. E todo aquele que não se arrepender em Cristo vai morar vizinho do capeta no inferno. Tem gente que acha que o inferno é do capeta, que ele está lá com o chifrão assim no balde, né? Aqueles desenhinhos, né? Com o espetinho assim para cima, com os 3 dentinhos. O inferno, quem é dono é Deus. E o capeta é só o primeiro hóspede. É um lugar de tormento. É um lugar onde Deus diz, eu não quero perto de mim. Por isso que a palavra, quando Jesus diz sobre o inferno, quando ele revela nos evangelhos, ele diz assim, apartai-vos de mim, malditos. É alguém que Jesus não gosta, não quer ter perto. As pessoas precisam saber disso, que o inferno não é conto de carochinha. O inferno é uma realidade espiritual terrível, que todo aquele que não se arrepender em Cristo já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está condenado. Mateus 5:29, continuando aí, Se o teu olho direito te fizer pecar, arranca-o, lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no 30. Se sua mão direita o fizer pecar, corta, lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ser lançado para o Mateus 10:28. Você acha que Jesus ia perder tanto tempo com a coisa se isso não fosse verdade, gente? Não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no Mateus 16:18, 18:9, Mateus 23, 2 Pedro 2:4. O inferno é uma realidade tratada nas Escrituras. A má notícia é: Deus irá punir eternamente os pecadores
não arrependidos. A boa notícia é: Deus irá guardar com ele na glória para a vida eterna todos os pecadores arrependidos em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Terminando, Romanos 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos. Justificados, quem são? Os pecadores que se arrependeram e confiaram que Jesus veio salvar o seu povo do seu pecado. Deus é a salvação, só Ele, não as minhas obras. E aí você pode ler em casa do versículo 6 ao versículo 11, depois o versículo 18 do mesmo texto de Romanos. Consequentemente, assim como um só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E Romanos 3, 21 a 26, o salário do pecado é a morte, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Leia esses textos. Para quem você for pregar o Evangelho, mostre para ele que a mensagem do Evangelho não é uma invenção sua, não é uma invenção da tua igreja, não é coisa da cabeça dos pastores, não é ideia religiosa, mas Deus é quem lançou o Evangelho, Ele é o criador do Evangelho. A história da salvação não é minha, a história da salvação é de Deus. E Tito 3,7 diz: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Quero terminar fazendo a seguinte pergunta novamente: salvos de quê? Quando você pergunta e fala para alguém que ele vai ser salvo, salvo de quê? Salvos do pecado e das suas consequências, salvos da ira de Deus. Romanos, o texto que nós não lemos aqui, versículos 6 a 11, diz que nós seremos salvos da ira, porque um dia a ira de Deus vem sobre essa terra. Salvos do quê? Salvos do juízo. Um dia haverá o juízo e Deus fará distinção de pecadores arrependidos e de pecadores não arrependidos. E salvos do quê? Salvos do inferno. Inferno é uma realidade. Inferno é eternidade sem Jesus. Quando você for falar para alguém sobre salvar, diga para ele que ele vai ser salvo disso, se ele confiar inteiramente no Senhor Jesus. Pastor, e se ele não quiser? Não depende de você e de mim. Depende dele. O que depende de você e de mim é pregar. Evangelizar é um mendigo dizer a outro mendigo onde se encontra o pão. Somos nós, mendigos, dizendo aos outros aonde há tão grande salvação. Se há uma coisa que você não pode deixar de falar,
é sobre a salvação em Jesus. As pessoas precisam ouvir. O apóstolo Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Pensa numa coisa boa que você sabe, que você descobriu. Se você não for um cara egoísta, você vai querer partilhar com todo mundo, não é? Pensa que você achou um grande tesouro. Se você for um cara egoísta, o que você vai fazer? É meu. É meu. Nem que eu demore um ano, a vida toda levando para minha casa, é meu. Vou dizer para ninguém. Nós, cristãos, muitas vezes tratamos o Evangelho assim. É meu. Problema dos outros que não tem. Gente, o Evangelho é boas novas. E você é convidado por Jesus a levar esse Evangelho a todo o mundo. Todo o mundo. Eu não sei aonde você vai chegar nesse mundo. Eu não sei se daqui um mês, um ano, você está morando onde você está. Eu não sei se você vai ter a possibilidade de ir para um outro país. Eu não sei. Mas aonde você estiver, você precisa dizer às pessoas do Evangelho. Do Evangelho. Não é que Jesus é bom, não. É o Evangelho em Jesus. Amém? Vamos orar pedindo que Deus nos dê coragem, intrepidez, para anunciar esse Evangelho a todos aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Arrependam-se, arrependam-se, porque está chegando o Reino dos Céus. Senhor, nós oramos nesta manhã, agradecidos, porque o Senhor nos deixou compreender o Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho é isso que é revelado nas Escrituras. Sabemos também que as pessoas sem o Evangelho são pessoas que já estão condenadas, mas que o Senhor pode nos ajudar a livrá-las dessa situação. Portanto, amado Deus, usa as nossas vidas e ajuda-nos, ó Deus, a pregar o Evangelho àqueles que precisam. Dá-nos intrepidez, coragem, ousadia no Espírito Santo para levar a Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.